sozinhos, se lançando no mundo, se lançando nas coisas, porque não tinha informação. A falta de informação nos leva a tomar atitudes e a escolher caminhos errados. Porque eu não tenho a informação. Não tem nada me avisando se eu posso fazer isso ou não posso fazer isso. Com a sua mão no coração, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus Cristo, louvado seja o teu santo nome, nós estamos aqui na tua presença. Louvado seja o Senhor por mais um dia, por mais uma oportunidade. Senhor, venha ao nosso encontro, nos dirija, nos direciona. Eu consagro o culto pais e filhos ao Senhor e peço que o Senhor venha e conduza esta reunião. Nós estamos aqui para aprender. Queremos aprender com o Senhor. Nos ensina, meu Deus, a sermos, meu Deus, segundo a sua imagem. Nos ensina a te agradar. Nos ensina, meu Deus, a ser pais, homens e mulheres que te agradam, que te honram. Nos ajude, nos ensine a sermos filhos, servos, discípulos do Senhor. Passa com teu sangue, meu Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça. Visita, Senhor, cada lar, cada família, cada um que está ouvindo esta palavra, que vai ouvir esta palavra, que cada um possa ter o entendimento revelado, clareza, discernimento. Meu Deus, abre portas que estão fechadas. Senhor, muda e transforma a nossa casa, a nossa família. Mude e transforme, meu Deus, a vida dos nossos filhos. Que o temor do Senhor repouse sobre a nossa família, sobre as nossas crianças, sobre os nossos jovens. Visita as nossas crianças, meu Deus. Passa com o teu sangue. Esconda as nossas crianças debaixo das tuas asas, nossas crianças, nossos jovens, adolescentes. Senhor Deus, livra, meu Deus, os nossos filhos de estarem no lugar, na hora, no momento errado, com as pessoas erradas. Livra, meu Deus, as nossas crianças de ideologias erradas. Nos livra, Senhor, livra a nossa casa, livra as nossas crianças de todo e qualquer tipo de abuso mental, emocional, físico. Guarde as nossas crianças, meu Deus, de todo laço de morte, de todo laço que vem para roubar, vem para ferir, vem para prejudicar. Guarda a nossa casa, Senhor, guarda a nossa família. Meu Deus, coloca anjos, meu Deus, ao nosso redor e nos proteja. Nós confiamos no Senhor, nós nos agarramos no Senhor. Venha ao nosso encontro nesta tarde, Senhor, e que possamos aprender com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus, amém. Pode sentar por gentileza. Mais uma oportunidade, um grande dia. Eu tomo posse, eu creio que você também tu já tomou posse desse dia, que será um dia abençoado, de boas novas. Temos que declarar, o Senhor vai fazer algo novo nesse dia, na minha casa, na minha família, na vida dos meus filhos. Nós temos que crer nisso. A palavra hoje é: defenda os seus filhos, defenda a sua casa, defenda os seus sonhos, defenda os seus projetos. Temos que defender aquilo que é nosso. Os nossos filhos são uma herança que o Senhor nos entregou. Uma herança que o Senhor confiou nas nossas mãos. E eu quero hoje trazer uma reflexão de que quando nós, que somos pais, quando nós não assumimos o nosso lugar, alguém vai assumir. Para você que não é pai, para você que não é mãe, quando você não assume o seu lugar, alguém vai assumir. Que é o que diz aqui, eu peguei esse versículo de Juízes 9, na NVI, diz assim: certo dia, as árvores saíram para ungir um rei, para si. Então, as árvores queriam um rei para si. Disseram então à oliveira: seja o nosso rei.
A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Eu sou a oliveira. Sou tão importante, deveria eu renunciar quem eu sou para reinar, governar, dominar sobre as árvores? Então as árvores foram atrás da figueira e disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Eu sou tão importante. Eu dou frutos saborosos e doces. Meu fruto é saboroso, é doce. Deveria eu renunciar a isso para dominar sobre as árvores? O que é uma árvore perto de uma figueira? Bom, depois as árvores disseram isso. Então as árvores foram atrás da videira. Porém, a videira respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho que alegra os deuses e aos homens, para ter domínio sobre as árvores? Mais uma vez, deveria eu, a videira, renunciar quem eu sou, o que eu tenho, para reinar e governar sobre as árvores? Então, finalmente, todas as árvores disseram, então eles foram atrás de quem? Do espinheiro. Então disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, tem uma condição. Venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Ou seja, a oliveira, a figueira e a videira não quiseram reinar, não quiseram governar. Então as árvores foram atrás do espinheiro. Agora abre o leque para a sua vida em todas as áreas, mas foque na sua maternidade, na sua paternidade, nos seus filhos. Será que você não está sendo como a oliveira, a figueira e a videira, que não quer renunciar pelos filhos? O que significa a palavra renunciar? Significa não querer, recusar, rejeitar, desistir da posse. Na Bíblia tem alguns versículos que eu vou pedir para eles colocarem para mim, versículos que falam sobre renúncias, que é Mateus 6, 19 ao 20, que fala exatamente, na Bíblia mostra que temos que viver uma vida de renúncia. Jesus renunciou. E ele nos ensina a renunciar. Diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Próximo. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Então, você vai fazer morrer tudo que é terreno. Então, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus, a ganância e a idolatria. O que está dizendo neste versículo? Que o que importa é o que você constrói, é o que você planta na vida do próximo, é o que você planta na vida dos seus filhos.
Se você todos os dias declara, profetiza, derrama amor, compaixão, você corrige, você segue o que a Bíblia te ensina como pai, como mãe, a lidar com os filhos, tem como alguém entrar e roubar o amor que você deposita na vida dos seus filhos? Tem como alguém entrar lá e tomar isso dele? Não tem. Mas muitos pais estão como a oliveira, a figueira, a videira. Não querem o quê? Renunciar. E quando você passa a ser pai, se tornar pai e mãe, quando você descobre que você vai ser mãe, vai ser pai, a renúncia já começa ali. Eu já não posso viver mais como eu quero. Eu tenho responsabilidade. Agora eu vou gerar um ser, eu vou gerar uma vida, e essa vida depende de mim, depende dos meus cuidados, depende da minha renúncia. Eu tenho que renunciar. Renunciar às minhas emoções, renunciar aos meus desejos, os meus sentimentos. Porque agora não importa o que eu sinto, o que eu penso, importa agora que eu tenho que dar o meu melhor na formação do quê? Dessa criança. Eu tenho que dar o meu melhor. E em muitos lares, a oliveira não assumiu, a figueira não assumiu, a videira não assumiu, mas o espinheiro assumiu. E hoje o que não falta neste mundo é o quê? Espinheiro. Tem espinheiro para tudo quanto é lugar. Tem espinheiro nas escolas, tem espinheiros na faculdade, tem espinheiros dentro de lares. Mas por quê? Porque quem deveria governar não está governando, não quer governar, não quer renunciar. Em Colossenses 3:5, olha o que diz: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade, a impureza, a paixão. Eu tenho que fazer morrer. Aquela frase que fala, mãe não morre engasgada, ela é real. Porque quando você não é mãe, você vai, você sai, você come num restaurante, você vai sair, você desfruta, você come. Quando você se torna mãe, você primeiro precisa alimentar a criança e depois você se alimenta. É assim. Já foi em algum restaurante e viu famílias com crianças? Não é assim? Primeiro os pais estão lá alimentando a criança, depois os pais se alimentam. E quando os pais vão se alimentar, a criança quer ir no banheiro. É assim. É incrível como a criança funciona. Antes de fazer a refeição, você quer ir no banheiro? Não. Mas quando a comida chega, é colocada na sua frente, eu quero ir no banheiro. Criança, meu querido, meu amor, minha vida, meu tesouro, eu te perguntei antes, você disse que não queria, mas agora você quer. Então o almoço, o jantar, tudo muda dentro de casa. Quem é mãe aqui sabe do que eu estou dizendo. Você tem que ajustar o seu banho com o horário dos seus filhos. Você tem que ajustar as suas refeições com o horário dos seus filhos. Tudo tem que ser ajustado. E há uma renúncia. E essa renúncia para os nossos filhos é saudável, é importante. Em Lucas, coloca Lucas 14:33 para mim. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. A nossa vida é uma vida de renúncia. Somos ensinados o tempo todo no Ministério Mudança de Vida. Eu não posso viver por sentimentos, pelo que eu estou sentindo. Eu vivo pela fé. Eu não faço o que eu quero. Eu faço o que é necessário. Eu faço o que é preciso, o que é necessário. Se eu reunir um monte de mães aqui e perguntar o que elas querem,
A maioria vai dizer, pastor, eu queria uma noite de sono completa. Pastor, eu queria sair, comer tranquilamente. Ah, pastor, eu queria descansar, eu queria isso, queria aquilo. Tá, mas o Senhor confiou uma herança nas nossas mãos e nós temos que cuidar. Temos que proteger. Temos que zelar, porque a Bíblia diz que os filhos são como uma flecha nas mãos do guerreiro. Que significa o quê? Que nós temos que projetar, lançar os nossos filhos a um lugar longe, a um lugar alto, a um nível alto, a uma mentalidade alta. Eu lanço meus filhos para frente, eu projeto os meus filhos para frente, não para trás. Mas para que isso aconteça, eu preciso renunciar. Hoje, a quantidade de figueira que está reinando, de espinheiros que estão reinando em lares. O espinheiro aqui pode ser muita coisa, é a imoralidade, é a cobiça, são os desejos sexuais. Eu já ensinei aqui quantas crianças, a bispa já ensinou isso, ela fala sobre isso. Se o seu filho não pode perguntar para você, ele vai perguntar para quem? O seu filho tem uma dúvida, se ele não tira com você, ele vai tirar essa dúvida com quem? Fale você. Nós devemos ser o Google dos nossos filhos. É em você que os seus filhos têm que procurar a informação e obter a resposta. O meu filho vai completar 9 anos agora, o mais velho, e ele está naquela fase de descobrir as coisas. E todo dia é uma pergunta diferente da outra. É claro que tem assuntos que é desconfortável de falar. Mas eu também entendi que se eu não abordo, se eu não falo determinados assuntos com os meus filhos, alguém vai falar, o espinheiro vai falar. Se você não ensina, o espinheiro vai ensinar. O meu filho mais velho, esses dias ele fez uma pergunta, né, que eu tive que corajosamente responder. E eu fiquei preocupada. Meu Deus, será que eu não estou tirando a inocência? Mas, ao mesmo tempo, o Senhor acalmou meu coração, dizendo ao meu coração, não, você não está tirando a inocência. Você está preparando ele. Porque quando há uma curiosidade, a criança, seja a criança ou adulto, você não descansa até você obter a resposta daquilo. É ou não é? Você não descansa. Então, eu tenho curiosidade de algo, como algo funciona. Eu vou atrás disso até eu descobrir como funciona. Hoje, se você apareceu uma mancha no seu corpo, você tá tendo o seu corpo está tendo algumas reações. Aonde a gente vai buscar? Google, você coloca a mancha, o que significa mancha marrom no corpo, febre, dor de cabeça e vômito? O Google não te dá a descrição total, completa do que você tem? Nós fomos atrás da resposta. Assim também é com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. Eles não descansam enquanto eles não descobrem como as coisas funcionam. E essa pergunta que meu filho me fez, eu já vinha preparando ele, porque ele vai completar 9 anos. Eu tenho esse acompanhamento com ele na escola. Então, eu já sei que já está chegando o momento que a escola, as professoras vão abordar esse tipo de assunto sobre sexualidade. Isso vai acontecer. Eu tenho essa consciência que isso vai acontecer. Então, como uma prevenção, eu estou me antecipando.
Porque eu decido ser a oliveira, a figueira e a videira. Eu reino sobre você. O espinheiro não vai reinar sobre você. E é claro, é muito fácil você ensinar outras crianças. Eu até falei isso, é fácil, é um assunto delicado, mas é essencial e fundamental. E não, você não tira a inocência, muito pelo contrário, você preserva ainda mais a inocência dessa criança. E o meu filho chegou na lata. Como que o bebê vai parar na barriga da mulher? Sabe quando você não tem saída? Você não tem como fugir? E era algo que eu já estava me preparando, que um dia essa pergunta ia chegar. Então, quando ele me fez essa pergunta, eu já estava preparada. E eu disse para ele, eu parei no estacionamento, com muita assim, calma, tranquilidade, expliquei a origem da humanidade de novo, que ele já sabia, do Adão, da Eva. Mostrei para ele que o homem é aquele que carrega a semente, a mulher é aquela que vai gerar, que vai ser aquela terra onde a semente vai frutificar, vai germinar, vai crescer. Falei muito com ele sobre a santidade, que a semente que estava nele deveria ser preservada, guardada, protegida, e que o mal quer fazer o quê? O mal quer roubar a semente dele, colocando laços, ciladas, e eu coloquei muito isso na cabeça dele, nunca permita que o mal roube a sua semente. Então, de forma muito lúdica, eu consegui mostrar para ele a importância que tem a semente. Você tem a sua casa, você está lá com os seus celeiros cheios de sementes e alguém vai lá, entra e rouba a sua semente, você vai deixar, filho? Não, mãe, é a minha semente, ninguém vai roubar. Exatamente. E aí eu fui explicando de forma lúdica, aos pouquinhos, até chegar no finalmente. Quando eu cheguei no finalmente, ele olhou com o olho assustado e disse, nossa, mamãe, eu achei que era de outra maneira. Mas é assim? Eu falei, filho, em nome de Jesus, escute a sua mãe, é assim, mas você é uma criança e você não tem que ficar pensando nisso. Então, olhe para a mamãe agora. Você tem alguma dúvida ainda sobre isso? Aí ele tinha mais uma outra dúvida. Eu fui tirando todas as dúvidas dele. No final, eu falei assim, João, você está com dúvida ainda? Não, mamãe, eu já entendi tudo. Eu falei, perfeitamente, você entendeu tudo. Então, agora, você não tem mais curiosidade sobre isso? Não, mamãe. E se você tiver curiosidade sobre algum assunto, determinado assunto, com quem você tem que se consultar? É com a mamãe, é com o papai, é com a vovó. Você vai procurar as respostas nas pessoas certas. É o que não fizeram com a gente, os adultos, os pais. Os nossos pais não sanaram, não responderam às nossas perguntas, os nossos questionamentos. Eu tenho certeza que aqui tem muitas pessoas que descobriu como a roda gira sozinhos. Sozinhos. Se lançando no mundo, se lançando nas coisas, porque não tinha informação. A falta de informação nos leva a tomar atitudes e a escolher caminhos errados. Porque eu não tenho a informação. Não tem nada me avisando se eu posso fazer isso ou não posso fazer isso. Então, eu quero que você se posicione na sua casa, se posicione na sua família.
E não permita que o espinheiro reine, governe sobre você, sobre a sua descendência, sobre os seus filhos, sobre os seus futuros filhos que vão chegar. E quando eu terminei o assunto com o meu filho, eu fiquei muito feliz e grata ao Senhor por ter tido essa oportunidade. E a confiança dele em conversar comigo sobre qualquer tipo de assunto, ele vai falar. Porque ele sabe, a minha mamãe vai responder. É claro que tem coisas que você não pode ainda, né, deixar assim, você tem que ter uma prudência. E até mesmo eu não posso dar detalhes aqui, porque eu sei que tem crianças me assistindo, junto com os pais. Mas caso depois você que é pai, você que é mãe, que quer aprender como falar sobre esse assunto, tem o canal de atendimento, tem o Instagram que você pode mandar mensagem, e a gente pode estar respondendo, te ajudando, dando uma linha para você seguir. O que não pode acontecer é você deixar os seus filhos com dúvida. Uma vez, uma criança foi perguntar algo para o pai. E o pai ficou bravo e falou assim, não vou te responder, para com isso. E aí, tinha uma pessoa no carro e disse assim, epa, para. Você é o pai. Se você não responde, quem vai responder? Me diga. Aí, ele cresce, ele fica procurando informação em outras pessoas e o destino dele pode ser todo alterado porque você não deu a resposta que ele precisa. Toda criança é curiosa. É ou não é? Porque está em formação. Ela está em formação. Formação significa que você tem que depositar a informação. Você tem que informar. E eu disse isso para o meu filho. Filho, daqui a pouco esse assunto vai ser abordado na escola. E o que eu estou conversando com você aqui, eu estou te preparando, eu estou te protegendo. Que quando esse assunto chegar na escola, você vai e alguém perguntar se você tem curiosidade, se você tem tal, você vai dizer, eu não tenho curiosidade porque minha mãe já me ensinou tudo sobre isso. Não preciso dessa informação. Eu já sei como funciona. Então, quando chegar esse momento, aquela lacuna vai estar o quê? Preenchida. Quando uma casa tem alguém lá morando, tem como alguém invadir a sua casa? Você tem uma casa, você mora numa casa, não mora? Tem como alguém entrar lá e invadir a sua casa? Claro que não. Mas você não vê, principalmente aqui em São Paulo, a gente vê algum comércio, alguma casa que está abandonada, eles constroem eles colocam tijolo na janela, tijolo na porta, porque sabe que se eu não vedar isso aqui, algum grupo vai invadir e vai passar a habitar aqui. Não é assim? Então, um lugar preenchido é um lugar preenchido. E o que eu estou fazendo é preenchendo este lugar. Então, qualquer dúvida que você tem sobre o assunto, você vai falar com quem? Comigo, com seu pai ou com a sua avó. Você vai tirar, não fique com dúvida. E eu conheço muitas mães, pais também, que têm receio desse tipo de assunto, que não querem falar sobre esse tipo de assunto com os filhos. Escuta. Foi isso que os seus pais fizeram com você, por isso que você tomou o rumo errado. Eu tenho certeza que se seu pai, o meu pai, a minha mãe, se eles tivessem nos informado como as coisas acontecem, como as coisas são, nós não teríamos pegado alguns caminhos tortos.
mas eles deram o que eles tinham. Já você que está ouvindo este culto, esta reunião, você tem muito mais do que os seus pais tiveram. Eu tenho recebido muito mais do que os meus pais receberam, do que eles tiveram. E hoje eu tenho a oportunidade, a misericórdia de depositar nos meus filhos, que automaticamente eu estou depositando sobre os meus netos, sobre os meus bisnetos. E não, você não tem que ter medo de conversar com os seus filhos. Porque os filhos estão ao tempo todo como as árvores. Videira, reina sobre mim. Oliveira, reina sobre mim. E elas estão dizendo o quê? O que elas disseram aqui? Deveria eu renunciar? Deveria eu renunciar? Tem muitos pais que estão usando exatamente essa frase: deveria eu renunciar o meu trabalho para cuidar de você? Deveria eu renunciar o meu tempo para cuidar de você? Deveria eu renunciar tudo que eu construí para cuidar de você? Deveria eu renunciar 1 hora da minha vida para ensinar você higiene? Ensinar você sobre a Bíblia? Deveria eu renunciar? Tem pais e mães que estão exatamente assim, usando essa expressão da oliveira, da figueira e da videira. Aqui em Salmo 128, do 1 ao 3, diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Ou seja, sua mulher será como a videira frutífera. Que aqui em Juízes 9, que a gente meditou, o que a videira disse? A videira disse: deveria eu renunciar ao meu vinho que alegra os deuses e aos homens? A Bíblia está comparando a mulher aqui como essa videira frutífera. Essa mulher que leva alegria para casa, para o lar, para a família. Alegria, que é a figura do Espírito Santo. Olha como Deus compara a mulher como uma videira frutífera. Ela tem frutos, muitos frutos. Não está escrito como a videira podre, como a videira seca. Está escrito: sua mulher será como uma videira frutífera. Ou seja, qualquer hora, qualquer momento que o marido ou os filhos vão até ela, ela tem frutos. Será que você, mulher, a sua família pode ir até você e você sempre vai ter fruto? Ou será que quando eles vão até você só encontra uma videira seca, que não produz nada? Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira. Brotos de oliveira. E o que a oliveira disse aqui? Deveria eu renunciar ao meu azeite com o qual se presta honra aos deuses, aos homens, para dominar sobre as árvores? Os nossos filhos são brotos. E todos os dias temos que regar esse broto. Temos que cuidar desse broto para que ele cresça, frutifique, prospere. Em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Em Deuteronômio 6 ao 7, diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração.
Tudo que eu estou ensinando, que isso você guarde no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentada em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar ou quando se levantar. A Bíblia está dizendo, está nos ordenando a ensinar com persistência em toda e qualquer situação, a todo momento. Ou seja, o versículo de Deuteronômio está dizendo o quê? Não tenha preguiça de ensinar. Não tenha preguiça de tirar as dúvidas dos seus filhos. Preencha as lacunas. Preencha os lugares. Se coloque na brecha. Se coloque na brecha. Tem muitos pais que não estão se colocando na brecha, não sabe o que acontece na escola, não sabe o que está acontecendo com os filhos, não se preocupa. E o espinheiro está governando. Quem governa a sua casa? Quem lidera a sua casa? Será que não é o espinheiro? E quando o espinheiro governa a nossa casa, é destruição, porque ele diz, do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá tudo. O espinheiro, ele consome. O espinheiro consome com os nossos filhos. O espinheiro é o pecado, é a imoralidade, a falta do temor, da santidade. O espinheiro cobra um preço muito alto. Sabe o que é um preço alto? Ele rouba os nossos filhos. Ele rouba o destino dos nossos filhos. Mas ele sempre está lá disposto a reinar e governar sobre os nossos filhos. Hoje o espinheiro é o Instagram. E tem conteúdos no Instagram que rouba as crianças, que rouba os jovens. O TikTok é um espinheiro. YouTuber é um espinheiro. As escolas têm espinheiro. Tem espinheiro para tudo quanto é lado. Os jogos em celulares são como espinheiros que rouba. Será que nós não estamos sendo roubados na cara? Pense sobre isso. Porque a palavra aqui é clara, a oliveira, a figueira e a videira, eles não quiseram reinar. Mas o espinheiro estava lá, pronto, disposto a reinar. Quando você tem preguiça de ensinar, pode ter certeza que os seus filhos vão encontrar alguém disposto a ensinar tudo o que é errado. Não é à toa que na Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes. Eles são perseverantes. Eles sempre estão prontos para ensinar sobre tudo que é mal. O diabo sempre está pronto para ensinar a imoralidade. O diabo está sempre preparado. E será que você, como pai, como mãe, está preparado para combater o diabo, combater as armadilhas do diabo contra os seus filhos? No Salmo 127, 3, 5, diz assim: os filhos são herança do Senhor. Você sabe o que é uma herança? Herança, quando fala a palavra, a pessoa recebeu uma herança, você já imagina que ela recebeu caminhões de dinheiro, herança. Herança, coisa grande, né? Quando fala a palavra herança, você imagina uma coisa grande, farta. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas na mão do guerreiro. Quando você vê alguém com uma flecha, o que ele faz? Para ele vencer, vence quem atira uma distância maior. Que atinge o quê? O alvo. Tem que ter mira, tem que ter força. Então, os nossos filhos são como flecha. E nós temos que atirar eles bem longe e acertar o alvo, no meio.
São os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os inimigos no tribunal. Provérbios 22:6 diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Qual é o objetivo que você tem para os seus filhos? Qual é o objetivo que você tem para eles? Qual é o futuro que você está planejando para eles? Qual é o futuro que você está declarando, profetizando sobre eles? Qual é o futuro que você está profetizando? Será que você profetiza sobre os seus filhos? Será que você declara sobre os seus filhos? Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Aqui, o que você está passando, o que você acredita. E o que você ensina, não se desviará deles. Então, essa passagem está claro. Os seus filhos vão seguir o caminho que você está ensinando e instruindo. Então, se eu estou instruindo, ensinando o meu filho para um caminho ruim, não se desviará deles. Ele vai ser fiel àquele caminho. Mas se eu estou ensinando um caminho bom, não se desviará deles. Porque também na Bíblia encontramos: escolha a vida ou a morte, bênção ou maldição. E tem um recado: escolha a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Ou seja, então, a palavra de Provérbios faz uma ligação perfeita com este versículo. Coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Ou seja, instrua a criança segundo os objetivos que você, pai, você, mãe, tem para ela. Então, quais são os objetivos para os seus filhos? Porque, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Não se desviará desse caminho. Seguirá este caminho. No Salmo 78:4 diz assim: não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Não devemos esconder dos nossos filhos a verdade do Senhor. Não devemos esconder dos nossos filhos informações preciosas. Não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração. O que está dizendo esse versículo? Eu vou ensinar, eu vou informar, eu vou estar perto, informando, eu vou estar instruindo o meu filho, a minha filha, para o caminho certo. Mas quando você não faz esse papel de ensinar, você está entregando para o espinheiro. Quando você não ensina, o espinheiro vai ensinar. E tem muitas crianças, infelizmente, que o espinheiro ensinou tudo que não presta, tudo que é errado, porque a oliveira, a figueira e a videira da casa não quiseram. Não quiseram. O que chega de criança, adolescente, jovens, querendo tirar dúvidas. Tia, como é que funciona isso? Tia, como é que funciona isso? E a tia está lá preparada. Vamos lá, eu vou te ensinar. É assim, assim, assim. Tem mais alguma dúvida? Porque se a gente não ocupar este lugar que foi nos dado, vai ter destruição. Se nós não renunciarmos o que estamos sentindo,
pensando. Renunciar à preguiça. Porque é muito fácil você criar um filho. Criar, você cria. Você cria. Sabe, você cria. Mas educar é como a bispa prega, dá trabalho. Mas mais tarde vai produzir frutos de alegria para você. Nenhuma disciplina é motivo de alegria. Porém, mais tarde, ela vai te produzir alegria, felicidade. Não é? Então, pode ser que você tenha criança pequena aí em casa e você está com preguiça, está cansado. Ai, estou cansado, pastor. Nossa, estou tão cansada, pastora. Eu ensino 10 vezes a mesma coisa, ele vai lá e faz tudo errado que eu ensinei. E ensina com persistência. Quando tem reportagens de mães que elas dizem que detestam os filhos. Mães que dizem, eu detesto ser mãe. Quando uma pessoa diz isso, ela está dizendo o quê? Deveria eu renunciar? Deveria eu renunciar? Não. A mãe, ela é a figura do Espírito Santo dentro de casa. Ela é amorosa, ela é a cuidadora, ela é a que protege. Ela é aquela que cuida, que defende, que ensina, que tira as informações. Será que você, na sua casa, é esse ponto de luz? Será que os seus filhos têm um ponto de luz em casa? Uma pessoa que eles têm confiança e segurança. Eu vou falar com a minha mãe, eu vou falar com meu pai, porque meu pai e minha mãe, eles nunca me deixaram, eles sempre tiraram as minhas dúvidas. Eu posso falar tudo para eles que eles vão me ajudar. Será que é assim na sua casa? Será que os seus filhos confiam em você 100%? Ou será que não? Eles escondem as coisas de você. Eu já atendi uma mãe e uma menina que a mãe, pastora, fui fazer uma surpresa, buscar na escola. Quando eu cheguei lá, ela estava igual as outras meninas, estava com a blusa amarrada e mostrando a barriga. Mas em casa ela não é assim. Ou seja, a menina criou 2 personagens. Em casa eu sou a abençoada, eu sou tranquila, eu tenho visto roupas adequadas, mas na escola eu solto a franga. Não é assim. Alguém não governou. Alguém não reinou. E não adianta, isso também é na nossa vida. Se eu não ocupo o meu lugar, alguém vai ocupar. Alguém vai ocupar. Se eu não ocupo o meu lugar como esposa, gente, espinheiro não vai faltar, não. Não falta espinheiro. Se eu não me coloco neste lugar de esposa, que é perdoadora, conselheira, que tem paciência, que há amizade, companheirismo e tudo o que vocês mulheres já sabem, se eu não ocupo este lugar, sempre vai ter um espinheiro, uma espinheira, né? Pronta para assumir. Tem casamentos que a espinheira, a bênção, assumiu o lugar. E também tem um espinheiro que assume o lugar do homem. E na vida dos nossos filhos tem uns espinheiros também. Então, tome uma decisão. Renúncia. Não faça como o que você acabou de ler em Juízes 9. Porque tem um preço alto. Casamentos estão se acabando porque o espinheiro está governando.
Famílias estão se destruindo porque o espinheiro está governando. Filhos estão indo para a imoralidade, para o pecado, para a destruição, porque o espinheiro está governando. E o espinheiro, ele deixa essa mensagem: sairá fogo do espinheiro e consumirá os cedros do Líbano. Ou seja, o espinheiro consome com tudo. Ele consome com tudo, ele não tem piedade. E o espinheiro aqui é o próprio demônio, é o próprio diabo. E eu tenho certeza que você não quer ver a sua casa ser destruída. Eu tenho certeza que você não quer ver os seus sonhos destruídos. Eu tenho certeza que você não quer ver os seus filhos destruídos. Então, governe e reine na sua casa, com sabedoria, com temor, com discernimento. O que você não sabe, peça ajuda, peça um conselho. Olha, como eu lido com isso? Como eu ensino isso? Busque informação, busque aprender. Eu também, eu não nasci sabendo não. Mas atrás de mim tem uma pessoa que me ensina todos os dias a ser mãe, a ser esposa, a ser serva, que me ensinou a limpar bebê, que me ensinou a dar leite para bebê, que me ensinou a como conduzir a vida. E todos os dias eu vou aprendendo mais um pouco. Como lida, como cuida, como ajeita, como faz isso, como faz aquilo. Nós não podemos ter esse orgulho maldito. Ai, não vou pedir ajuda. A casa está indo para o brejo, está caindo. O espinheiro está queimando com tudo. Não vou pedir ajuda. Não vou pedir ajuda, não vou pedir ajuda. Eu consigo, eu posso. Isso é orgulho. Quem não pede ajuda é orgulhoso. Mas o humilde, ele pede ajuda. O humilde, ele reconhece, olha, eu preciso de ajuda nessa área. Tá dando ruim aqui, tá? O negócio não está funcionando. Me ajuda, me ajuda. E Deus, ele honra os humildes. Ele honra os humildes. Eu não tenho problema nenhum, eu peço ajuda mesmo. Quantas e quantas e quantas e quantas vezes eu pedi ajuda para a bispa e vou pedir, porque eu preciso que alguém que já passou por este caminho me ensine. Se ela já passou pelo caminho, ela já passou pela estrada, ela sabe tudo que vai aparecer lá na frente, ela vou ser tola de, eu vou passar sozinha, eu não quero ajuda dela. É claro que não, me fala quais são os inimigos aí, porque eu já consigo matar rapidinho isso aqui. Quando eu recebi diagnóstico de filho, eu fui nela, o que eu faço? Me ajuda, como eu ajo? Levanta, minha filha, em frente com coragem. Isso não veio para a morte, veio para a destruição. Isso aqui já caiu por terra. É isso aí, bispo, vamos embora, já caiu por terra. Esses diagnósticos, essas pragas, eu vou. Se a senhora já passou por lá, se a senhora venceu, eu também vou passar e vou vencer. Não é assim? Então não tenho problema nenhum, dificuldade nenhuma em pedir ajuda. Eu vou pedir ajuda. Porque tem coisas que chegam na nossa vida para nos massacrar, para nos ferir, para nos sangrar. Mas quando eu encontro um ombro, um peito, alguém que vai dar um bom conselho e vai me dizer o que eu devo fazer, aí eu recebo força, eu vou. Porque se aquela pessoa venceu, eu vou vencer. Eu consigo, eu posso. É maravilhoso. E tem muitas pessoas que ainda têm esse orgulho maldito. Não pedem ajuda. Não pedem conselho. Não pedem uma orientação. E tudo vai se perdendo. Tudo vai se perdendo. Tem algumas mães que eu falo isso, olha, vai ensinar, né, principalmente mãe de menina,
Teve uma fase no Ministério Infantil, eu já estou chegando nessa fase de novo, com algumas crianças ali. Mas uma fase que as meninas tão curiosas, elas queriam aula todos os dias com a tia Jéssica para falar daqueles assuntos. Todo dia queria. Eu falei, meninas, acalma, vamos lá, devagarzinho a tia vai ensinar. Elas queriam saber, elas queriam aprender. Mas como é? Mas como funciona? Tia, mas por que isso? Tia, mas por que aquilo? A tia vai ensinar. E é tão gostoso quando você encontra alguém que tira suas dúvidas. É como tirar um fardo das suas costas, um peso gigantesco das suas costas. Agora eu entendi, faz sentido o negócio. Mas quando você pergunta para um, vai para lá, não sei te responder. Pergunta para outro, não, isso não é para você. Vai gerando mais o quê? Curiosidade. Nossa, tem algo muito deve ser profundo que tem aí, porque ninguém quer me contar. E hoje não é difícil. Hoje, uma criança, se ela colocar, dependendo de uma palavra que ela coloca num Google da vida, vai aparecer tudo e mais um pouco. Tudo e mais um pouco. E de verdade, vou deixar essa pergunta para a gente encerrar. Você que é pai, você que é mãe, você realmente quer que os seus filhos aprendam com o Google? Você quer isso para eles? É realmente isso que você busca? Então vigia. Porque quando o seu filho te faz uma pergunta e você fala, não é para você isso, não é o momento, você não tem idade para isso não. Sabe o que vai acontecer? Um dia você vai se deparar com algo, você vai falar, meu Deus, como chegou nesse ponto? Estou te mostrando como chegou nesse ponto. Chegou nesse ponto porque quando o seu filho foi perguntar para você, você não informou. Informar é preparar. Informar é proteger. Informar é preencher um buraco. Informe os seus filhos. Eu sempre com os meus filhos, até eu conversei isso muito com o João, nessa conversa que eu tive com ele, que foi maravilhosa. Nossa, eu pedi assim, claro, na mente, Espírito Santo, me dê sabedoria agora, mas se o Senhor está me colocando para passar por isso, é porque o Senhor quer que eu ensine outras mães, outros pais a passarem por isso. Então, eu vou passar para te louvar. Então, e a criança fica ali te olhando. Então, peraí, mamãe vai pensar aqui. Não, mãe, pode falar comigo, tá tudo bem. Não, calma. Peraí que a mamãe vai. A mamãe vai desentalar aqui, filho. Então. Parei o carro, dei a mão para ele, e conversa vai, conversa vem, a hora passa. É assim, filho. Mamãe! Viu, amor? Por isso que a mamãe está te preparando. A mamãe não quer que você pegue o caminho errado, porque o preço é alto. E todos os dias você declarar, os meus filhos vão casar virgens, santos, puros. No altar do Senhor, eles vão dar o primeiro beijo da vida deles. Você como mãe, como pai, tem que declarar isso todos os dias, dia e noite, tarde, manhã. Os meus filhos vão dar o primeiro beijo da vida deles no altar com a esposa dele, com o marido dela. Eles vão casar no altar do Senhor. Eles vão dar o primeiro beijo no altar. Isso é uma coisa que a bispa bate todo o cultinho. Toda vez que ela está com as crianças, ela bate. Aonde vocês vão dar o primeiro beijo? No altar. Isso mesmo, aonde vai ser? No altar. No altar. No altar. Tanto que as nossas crianças, eles adoram assistir casamento. A criançada ama assistir um casamento na igreja. E sabe o que eles mais esperam do casamento? O beijo. A gente está tendo um casamento, os meus filhos. Que hora vai ser a hora do beijo?
Meu filho, presta atenção na cerimônia, isso lá é que você tem que se preocupar com isso. Mas não é uma maldade, é porque eles estão sendo forjados muito nisso do primeiro beijo no altar, que é um evento para eles. Então, isso está entrando de forma profunda e importante. Porque para eles, na cerimônia de casamento, o que é mais importante é o beijo. Porque é um evento. Nossa, aquela pessoa está dando o primeiro beijo dela na vida. Nossa, é algo novo para mim. Mas porque está sendo depositado o quê? A coisa certa. A coisa certa está sendo colocada, está sendo ensinada. E é isso que nós temos que ensinar, bater todos os dias. Formar as nossas crianças, os nossos filhos com esse ensinamento. Eu ensino muito isso para os jovens. O namoro cristão é um namoro santo, puro. E eu tenho alguns casais de jovem aqui que eles estão sendo acompanhados, orientados. O primeiro beijo vai ser no altar. Aí eles têm essa dúvida, tia, mas e se a gente receber a bênção do namoro, a gente pode dar a mão? Eu sempre ensino, filho, poder você pode, mas você vai ter controle? Ah, não, tia, eu tenho controle. Eu falei, não, querido, você não tem. Quando vem a bênção do noivado, piorou. Eu ensino eles, é um na porta, outro lá na escolinha. É longe. Porque vocês colocam na cabeça, já que eu vou casar mesmo? Não, e não é assim. E o que a gente quer é que vocês vivam a plenitude de um casamento santo, puro, sem mancha, sem defeito. Então, eles são orientados. E acho muito bonito, tem alguns jovens que fizeram um voto diante do Senhor, nós não vamos beijar, nós vamos beijar no altar. No altar vai ser o nosso primeiro beijo. E eu acho isso muito forte. Impacta, constrange. É poderoso e maravilhoso saber que você está fazendo parte dessa construção. E o que eu estou, e o que nós estamos, o Ministério Mudança de Vida está depositando na vida desses jovens, nós não estamos depositando apenas na vida deles, nós estamos depositando nos filhos deles, e nos bisnetos, e na próxima geração que virá. Porque se esses jovens começam certo, fazem tudo certo, na santidade e no temor, eles vão ensinar outra coisa para os filhos dele? É claro que não. Eles vão ensinar a mesma coisa, o mesmo padrão, a mesma forma, e assim os filhos vão casar no temor, na santidade, e aí os filhos vão ensinar os filhos deles do jeito bagunçado? É claro que não. Então vai passando de geração em geração um padrão certo. Em nome de Jesus. Coloque em pé. Por gentileza, perdoa a minha voz, eu estou me recuperando. Com a sua mão no coração, com os seus olhos fechados, pense sobre essa palavra e faça essa pergunta. Senhor, será que eu tenho sido como a oliveira, a figueira e a videira de Juízes 9? Será que eu não tenho renunciado? Será que eu não tenho feito da maneira certa? Senhor, quem reina na minha casa? Será que é o espinheiro que está reinando? Não, Senhor. Se você identifica que o espinheiro governou, reinou sobre a sua casa, arranque esse espinheiro hoje, mas arranque pela raiz. Você governa a sua casa. Você lidera a sua família. Lute pelos seus filhos. Lute pelos seus filhos. Defenda os seus filhos. Defenda os seus filhos. Defenda os seus filhos desse mundo perverso. Defenda os seus filhos da imoralidade, defenda os seus filhos do pecado, defenda os seus filhos da falta de temor, defenda os seus filhos de diagnósticos, defenda os seus filhos de sentença, defenda os seus filhos, defenda a sua casa.
Não, e não fique aí, se o meu marido deveria ouvir esse culto, minha esposa deveria estar ouvindo esse culto. Não, se você está ouvindo é porque o Senhor está falando com você. E Ele está te dizendo, levante-se e defenda a sua casa. Você é a oliveira, você é a figueira, você é a videira. Defenda a sua casa, levante-se agora e defenda a sua casa, defenda a sua família, defenda o seu casamento, defenda os seus filhos, defenda a sua vida financeira, defenda a sua vida profissional, defenda os seus sonhos, defenda a sua família do espinheiro. Você é essa videira, você é essa oliveira. Você que é mulher, o Senhor te compara como que? Como videira frutífera. Você, mulher, é uma videira frutífera. E todas as vezes que os seus filhos, o seu marido ou alguém for até você pedir ajuda, pedir conselho, buscar uma informação, você está cheia de frutos. E os seus filhos poderão comer deste fruto. O seu marido, todos que chegarem perto de você, sempre você vai ter bons frutos, um fruto doce. Se levante com força. Defenda os seus filhos. Defenda os seus filhos de diagnóstico. Defenda os seus filhos de sentenças. Disseram tantas coisas do meu filho. Reviraram o meu filho do avesso. Eu não sei quantos exames de audição, de visão eu fiz nele. Disseram que ele era autista. Mas ele é perfeito. E tudo caiu por terra. Porque tinha uma mãe, um pai, uma avó, uma família que estava defendendo. Então defenda os seus filhos. Vá até a última, defenda os seus filhos. Defenda a sua família. A minha família é abençoada para a honra e a glória de Deus. Os meus filhos são abençoados para a honra e a glória de Deus. A minha família é abençoada para a honra e a glória de Deus. Eu estou me levantando hoje, Senhor, e eu arranco pela raiz esse espinheiro maldito da divisão, da contenda, das brigas, da imoralidade, do pecado. Eu tiro esse espinheiro pela raiz nesse dia. E eu ocupo o meu lugar, eu ocupo a minha posição. Em nome de Jesus. Senhor, eu peço, meu Deus, vai passando com teu sangue. Jesus, o Senhor entrega palavras para nos acordar, para nos despertar. Porque o Senhor sabe a necessidade. Eu peço ao Senhor, dá vitória a cada um. Que cada um se levante com poder, com autoridade, e assuma o seu lugar. Que cada mulher assuma o seu lugar de esposa, de mãe. Que cada homem ocupe o seu lugar de pai, homem, provedor, amigo, companheiro. Que cada um venha ocupar o seu lugar, porque tem um lugar. E que possamos ocupar esse lugar com coragem, com ousadia, com força, sem temer a nada. Eu peço, meu Deus, a tua bênção, o teu poder sobre as nossas crianças. Senhor, vai passando com o teu sangue sobre as nossas crianças, do alto da cabeça à planta dos pés. Nenhuma ferramenta preparada, arquitetada, planejada, organizada contra as nossas crianças. Nenhuma ferramenta maldita preparada contra as nossas crianças não prosperará. Não vai prosperar todo o plano do diabo contra as nossas crianças. Todo o plano do diabo para roubar a inocência, a santidade, para roubar a pureza das nossas crianças não prosperará. Toda a armadilha do diabo contra as nossas crianças não prosperará. Que todo mal seja destruído e desautorizado. Todo diagnóstico, toda enfermidade, todo problema de saúde, toda sentença caia por terra da vida das nossas crianças. Em nome do Senhor Jesus. Está quebrado, está destruído, está desautorizado em nome de Jesus. Eu abençoo as nossas crianças com força, poder, autoridade e temor.
Eu declaro temor nas nossas crianças, jovens e adolescentes, temor, santidade. As nossas crianças são puras, limpas, são abençoadas. Tem meninas fortes, corajosas, valentes, lindas, poderosas, sábias. Eu declaro meninos cheios do Espírito Santo, homens valentes, corajosos, prósperos, provedores. Eu declaro, meu Deus, que as nossas crianças, eu declaro mais uma vez que as nossas meninas irão casar com lindos homens. No altar do Senhor, eles darão o primeiro beijo da vida deles. Eles vão construir uma família linda, poderosa. Em nome de Jesus, os nossos meninos se casarão com lindas meninas cheias do Espírito Santo, meninas abençoadas. Eles terão um casamento próspero, abençoado, feliz, um lar abençoado. Eu declaro e profetizo que os nossos filhos, as nossas crianças terão um futuro poderoso, abençoado, próspero, farto de crescimento, de abundância, de paz, de alegria, felicidade. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo as nossas crianças, eu abençoo cada lar, cada família, cada sonho. Senhor, realiza os nossos sonhos. Senhor, realiza os sonhos da nossa família, dos nossos filhos, que possamos crescer no Senhor todos os dias. É o que eu te peço. Te agradeço por esta palavra, te agradeço por esta reunião, meu Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.